Bora, turma! Com muita animação, hoje, 23 de junho, véspera de São João. Vamos afastar a mesinha de sala, vamos chapar o papai e a mamãe e vamos brincar a quadrilha! Cumprimentando! Não vamos esquecer, com essa animação toda, de dar uma olhadinha na agenda de hoje! Então vamos dar uma olhadinha na nossa agenda de hoje. 23 de junho, terça-feira, nós vamos ter a disciplina de ciência, né, como também a videoaula relacionada ao solo. Atividades do livro, página 30 e 31. Na disciplina de história, nós teremos o conteúdo Elementos de Identificação do Cidadão, com as páginas do livro 27 a 30. Nos nossos informativos, né, relacionados às comidas típicas juninas, nós teremos hoje o pé de moleque. Quais são os ingredientes precisos? Uma lata de leite condensado, 500 gramas de amendoim torrado e descascado, meio quilo de açúcar, 3 colheres de margarina. O modo de preparo é simples. Você vai juntar o açúcar, o amendoim e a margarina numa panela. Em seguida, leve ao fogo e mexa sem parar. Quando formar uma calda, acrescente o leite condensado. Continue mexendo até o doce se soltar do fundo da panela. Coloque o pé de moleque em um tabuleiro untado com margarina. Espere esfriar um pouco para cortar. Nossa primeira videoaula aqui vai ser, primeiramente, ciências, com o nosso conteúdo, o solo, que se refere à superfície sólida da crosta terrestre, onde nós pisamos, plantamos e construímos, tá certo? Quer dizer, esta parte sólida da crosta terrestre do nosso planeta, onde nós pisamos, é chamado de solo, tá bom? Relacionado a isso, você já se perguntou a respeito do chão sobre o qual crescemos e vivemos? De que você acha que é feito o solo em que pisamos? Será que todos os solos são iguais? Como cada solo se formou? As rochas da crosta terrestre, pouco a pouco, foram sofrendo as transformações devido à ação do vento, da temperatura, dos seres vivos e das águas da chuva, dos rios e dos mares. Com o tempo, as rochas foram quebradas em pedaços cada vez menores que se juntaram aos restos de vegetais e de animais mortos, formando assim o solo. É do solo que retiramos grande parte dos nossos alimentos e construímos nossas casas. Por isso, devemos cuidar bem dele. Subsolo é a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Vejam só na imagem. Solo, subsolo, ok? Chamamos de subsolo a camada da crosta terrestre encontrada abaixo do solo. Nele há muitos minerais, como o ferro, o cobre, o ouro, a prata, bem como 2 combustíveis essenciais, o petróleo e o carvão mineral. A partir do petróleo são construídos combustíveis como a gasolina, tá bom? Os solos são formados por materiais minerais, areia e argila, que são fragmentadas de rocha, e por materiais orgânicos, que são os restos de animais ou vegetais. Nós vamos começar conhecendo aqui um pouco dos solos existentes. O primeiro é o permeável. O solo permeável, que também nós chamamos de solo arenoso, ele possui uma quantidade maior de areia.
devido à sua composição. Esse tipo de solo possui poros entre os grãos de areia que facilita a passagem da água, por isso dizem que esse tipo de solo é permeável. Por causa da sua permeabilidade, o solo arenoso não acumula água e é pouco úmido. Costuma formar terrenos secos e precisa ser irrigado, isso é, necessita de que a água de um rio ou de um poço seja levada até ele. Quer dizer, o solo permeável, que é o conhecido solo arenoso, ele necessita-se de água, né? Vale lembrar que a água ela penetra de forma fácil nesse devido solo. Agora nós vamos estar vendo sobre os solos impermeáveis, que são os conhecidos solo argiloso, que é diferente do solo arenoso. A argila é composta por partículas menores e com menos espaços entre si, o que torna esse solo impermeável, quer dizer, a água não consegue penetrar. Por ser impermeável, o solo argiloso forma terrenos úmidos, vejam só, pois retém muita água. Ele precisa ser drenado, ou seja, o excesso da água necessita ser retirado. Quer dizer, quando se enche de muita água, se faz necessário que retire a água para que o solo, né, não fique tão cheio da água. Vale lembrar que isso é feito através de valas ou colocando os tubos de águas para escoar. Vejam só como fica. O próximo tipo de solo é o umífero. É o solo que contém muito humus, ou seja, restos de animais e vegetais em decomposição. É considerado um solo bom para o plantio, pois é rico em nutrientes para os vegetais, e também conhecido como terra preta. Quer dizer, o solo umífero é ótimo para o plantio. Perfeito. Já os lençóis de água, né, os lençóis freáticos, são águas da chuva que penetram no solo permeável, que é aquele que permite de forma fácil, né, a penetração da água, onde se formam no subsolo, acima do solo impermeável, que é aquele onde a água não consegue penetrar. Vejam só a imagem. Aqui a água ela penetra, já que a água não consegue penetrar. Então ela fica abaixo do permeável e acima do impermeável. Ok, turma? Então, turma, com a aplicação do nosso conteúdo, você pode sim estar revendo o vídeo explicativo para melhor compreensão, sabendo que a palavra-chave é aprender. Então, com o nosso livro de ciências, olha só, na página 30, nós vamos estar solucionando a nossa atividade, onde na primeira questão ele já vem de cara com um texto sobre problemas que vêm do lixo, com item A, B e C, para você ler com muita calma. Se for necessário, a ajuda do papai e da mamãe para explicar, né? Para vocês socializarem a respeito do texto, para responderem os devidos itens. Na segunda questão, ele vai pedir para você assinalar a opção que corresponde ao material extraído do subsolo, utilizado para a fabricação de combustíveis. Na terceira, simples, você vai estar marcando verdadeiro ou falso. Já na quarta questão, você vai assinalar apenas as alternativas corretas, tá bom? Como no item A tem o subsolo é A, aí você vai ler os itens que ele apresenta para marcar o que o subsolo é. Já no item B, os lençóis de água, também com 3 itens para você ler e assinalar aquilo que se associa aos lençóis de água. Na página 31, na quinta questão, ele pede para você explicar a frase que é apresentada.
o subsolo é uma fonte de recursos para o ser humano. Já na sexta questão, observe as falas e encontre a solução para tornar cada um dos solos mais produtivos. Vamos dar um exemplo. Na primeira imagem, você vai encontrar a devida frase. Este solo está seco, falta água. Então, qual é a solução que você tem para este tipo de solo? Já na segunda imagem, neste solo há muita água. Então, o que fazer? Você vai encontrar soluções para esses devidos solos. Na sétima questão, você vai encontrar duas figuras e classificá-las, o solo A e o solo B. Ainda se questiona qual dos solos acima é considerado permeável e o porquê. Na questão do item B, escreva as características de cada solo. O solo da primeira imagem e o solo da segunda imagem. Tá certo, turma? Vamos estar agora com as explicações do nosso conteúdo de história, que no caso são os elementos de identificação, que tem por função registrar os acontecimentos de uma vida. Você começou a ter documentos desde o seu nascimento. O primeiro documento é chamado de impressão plantar. Você recebe esse documento logo ao nascer, para confirmar o seu nascimento. Seus pais registram esse acontecimento no cartório. Você recebe uma certidão de nascimento, que é um documento pessoal de muita importância para todas as crianças, aonde todas devem conter. As pessoas recebem documentos que as identificam e aqui registram acontecimentos da sua vida. Vamos iniciar pelo certidão de nascimento. Tá? Como já foi dito, né, os nossos pais vão até o cartório, né, registrar o nosso nascimento. É o documento que deve ser obtido assim que cada criança nasce. Ela é emitida por um cartório. Nela estão registrados diversos dados da criança. A hora que nasceu, a maternidade, nome do pai, nome da mãe, o nome dos avós paternos, dos avós maternos, todas as informações precisas do nascimento da criança. Outro documento muito importante é o cartão de vacina. É um documento adquirido assim que a criança toma a primeira vacina. Ela é emitida pela instituição que o aplicou, no caso, o posto de saúde ou a clínica particular. Nela, ficam registradas todas as vacinas que as crianças devem tomar ao longo da vida. Temos também aqui, tá certo? É a carteira de identidade, que é um documento que identifica quem somos. Ela é emitida pela Secretaria de Defesa Social. Nela, os dados mais importantes de cada pessoa ficam registrados. É obtida mediante a apresentação da certidão de nascimento. Quer dizer, para você fazer a sua carteira de identidade, você necessita da sua certidão de nascimento. O próximo documento é o CPF, que é um cadastro de pessoa física. Ele possui um número único para cada pessoa. É emitido pela Receita Federal, que é um órgão do governo federal. Vale lembrar que os CPFs hoje, eles já são, distribuídos na certidão de nascimento. E melhor ainda, que em vez de você conter o documento da certidão, da identidade, do CPF e do título de eleitor, os três agora estão sendo produzidos em um único cartão. Em vez de 3, você apenas terá um com todas essas informações. Título de eleitor é um documento que nos dá o direito de votar nas eleições. É emitido pelo cartório eleitoral da localidade onde você mora. Lá vai estar aplicando a você qual é a seção e qual é a zona, quer dizer, o lugar em que você vai estar votando nos nossos representantes, os nossos políticos, como governadores, presidentes, prefeitos e vereadores. Agora nós temos aí a carteira de trabalho.
né, que é um documento em que serão registradas as informações sobre o trabalho e o emprego que você vai conseguir. Ela é emitida pelo Ministério do Trabalho, né? Quando você já iniciar sua vida profissional, você vai necessitar, sim, de uma carteira de trabalho. O passaporte, né, o tão sonhado documento por todos, é um documento em que ficam registradas as nossas saídas do Brasil e os nossos retornos. É emitido pela Polícia Federal, tá bom, turminha? Aí é o certidão de casamento. Sim, é um momento também muito importante na vida de muitos, né? A certidão de casamento é um documento que registra o casamento entre as pessoas. Ela é emitida pelo cartório, onde realiza o casamento civil, tá bom? Onde possui, né, o objetivo também, quando o casal quiser se separar, haver a divisão de bens. Um outro documento, né, é a certidão de óbito, quer dizer, é um documento que notifica a forma, né, com que você faleceu. Quer dizer, ele também é emitido por um cartório. Nele vai estar registrado, né, o horário, o local, né, onde o corpo foi levado. Quer dizer, até quando chegamos a falecer, um documento é registrado para que as nossas documentações elas fiquem em arquivo das devidas instituições. Assim, em diversas situações da nossa vida, teremos que tirar, apresentar ou exigir documentos. Portanto, é importante que possamos conhecê-los, usá-los adequadamente, cuidar para não perdê-los e zelar para que eles estejam sempre em boas condições. Vale ressaltar que, em caso de um roubo de documentos, perca da carteira, o cidadão ele deve estar indo até a delegacia mais próxima, abrir um BO, né, e informar da perca ou do roubo dos devidos documentos. Só assim ele vai poder estar fazendo uma segunda via, que é um processo um pouco mais dificultoso, mas que você, cidadão, conseguirá solucionar o problema da qual aconteceu. Tá bom, turma? Vamos agora dar uma olhadinha nas nossas atividades, na explicação das nossas questões. Continuando, né, ainda as nossas atividades, mas agora com o nosso livro de história, tá certo? Lá na página 27, você vai estar, assim, abrindo o seu livro para a gente solucionar as questões. Na primeira, você tem um documento chamado de impressão plantar? Sim ou não? Você pode descobrir informações sobre o seu nascimento com este documento. Complete. Eu nasci no dia, do mês de e do ano de que horas e minutos. Você vai estar colocando aí essas informações na primeira questão. Já na segunda, você também pode descobrir a hora, o dia, o mês, o ano do nascimento em sua certidão. Por exemplo, no item A você vai escrever o seu nome completo. No item B, o nome do seu pai completo. Na letra C, o nome da sua mãe completo. Na letra D, o nome dos seus avós paternos, os pais do seu pai. E na letra E, você vai colocar o nome dos seus avós maternos, os pais da sua mãe. Passando para a página 28, na terceira questão, você vai numerar, né? Numerar os documentos de acordo com as suas funções. Quais são esses documentos? Certidão de óbito, CPF, carteira de trabalho, carteira de identidade, passaporte, título de eleitor, certidão de nascimento, certidão de casamento e o cartão de vacina. Já na quarta questão, em que lugar os documentos são emitidos? Faça a correspondência. Temos aí, na Polícia Federal, instituição que deu a primeira vacina, cartório, tá bom? Já na questão 5, da página 29, você vai observar a carteira de vacina que se apresenta na imagem. Você tomou alguma dessas vacinas obrigatórias? Então, você vai olhar aí quais são as vacinas que são obrigatórias e vai dizer se você já tomou elas ou não.
Que outras vacinas você já tomou, além das que já tem no cartão aí, no desenho do cartão de vacina? Você sabe aonde deve ir para tomar as vacinas? Se sim, você vai dizer qual é o lugar, tá bom? Na sexta questão, leia as informações da carteira de identidade. Vocês vão ter a imagenzinha de uma carteira de identidade para responder os itens. No item A, de quem é a carteira de identidade? Você vai colocar o nome da pessoa que está lá na carteirinha, na imagem. Na letra B, qual é a data do nascimento dessa pessoa? C, quais são o nome dos pais desta pessoa? D, quais são as outras informações que aparecem? O que mais, além do nome da pessoa, a data de nascimento e o nome dos pais? O que mais tem na carteira de identidade? Você vai estar olhando aí para a imagem que tem no seu livro. Já na página 30, para terminar a sétima questão, você vai nomear cada imagem referente a um documento. Tá bom, turma? Lembrando que esses documentos que nós possuímos, eles são de suma importância, até porque são registros de momentos da nossa vida. E nada melhor do que registrar esse São João, mesmo estando dentro de casa, com muita animação, fartura de comidas típicas e alegria, junto das nossas famílias. Então eu desejo a vocês um restante de dia maravilhoso, que vocês, sim, caso seja preciso, reveja este vídeo aqui na nossa plataforma do YouTube. Qualquer dúvida, entra lá pelo WhatsApp e dá uma chamada pelo professor. Então, turma, até amanhã. Lembrando, hein? Dia 24, amanhã é dia de São João. Tchau!